Durante meses, todos acreditaram na noiva glamorosa do bilionário Ricardo Almeida, uma mulher que parecia perfeita, doce e intocável. Enquanto isso, a leal empregada que tinha servido a família durante anos foi tratada como mentirosa, traidora e até criminosa. Sem dinheiro, sem advogado e absolutamente sem provas, Dona Marta Silva foi arrastada para o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, humilhada diante de desconhecidos e condenada à prisão por um crime que nunca cometeu. Ricardo confiava tanto na sua noiva Olívia Tavares que virou as costas para a mulher que havia criado e protegido a sua família. Mas ninguém sabia que alguém estivera a observar tudo em silêncio durante todo aquele tempo, o jovem filho do bilionário Miguel. Determinado a ajudar a única pessoa que realmente tinha cuidado dele, o menino gravou secretamente a verdade dentro da mansão em Cascais. E quando finalmente entrou na sala de audiências com provas incontestáveis, revelou um segredo chocante que expôs toda a farsa de Olívia, deixando o juízo público e até o próprio pai completamente incrédulos. Mas o pior ainda estava por vir. Porque mesmo diante das provas, Olívia afirmou que era tudo falso. O que ela não sabia era que Miguel tinha uma última jogada, algo que ela não poderia negar, falsificar ou escapar. E o que ele fez a seguir revelaria toda a verdade e deixaria todos absolutamente sem palavras. Antes de continuarmos esta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gosto e comentar aí embaixo de que cidade de Portugal ou do mundo nos está a assistir. Adoramos saber. Ricardo Almeida era um empresário bilionário de Lisboa, que tinha perdido a esposa há pouco tempo. A morte dela deixou uma marca profunda na sua vida. E mesmo tentando seguir em frente, ele carregava a dor da ausência todos os dias. A sua vida era silenciosa e girava em torno do filho pequeno Miguel. As coisas começaram a mudar quando ele conheceu Olívia Tavares, uma mulher de aparência marcante, que parecia trazer luz de volta ao seu mundo. Olívia rapidamente conquistou a confiança de Ricardo com o seu charme e atenção. Ela fazia-o sentir que podia amar novamente e ser feliz. Ricardo abraçou a ideia de um novo relacionamento e acreditou que Olívia pudesse ser a pessoa capaz de o ajudar a curar-se. Sentia-se grato por ter alguém que o ouvia e lhe dava esperança. Apesar do luto, ele começou a abrir o coração, deixando Olívia entrar na sua vida pessoal. Com ela, voltou a sentir um propósito e começou a acreditar que construir um futuro juntos era realmente possível. À medida que Olívia se tornou parte da casa em Cascais, as coisas começaram a mudar. Dona Marta Silva, a empregada que trabalhava com a família havia anos, percebeu a diferença imediatamente. Sempre fora próxima da família e protetora, especialmente depois da morte da esposa de Ricardo. Marta prestava atenção a tudo o que acontecia e começou a ver coisas que a deixavam desconfortável. Embora educada e bem-falante, Olívia contava histórias que nem sempre batiam certo. Marta reparou em pequenos detalhes, coisas que Olívia dizia num dia e se contradizia no outro. Essas pequenas incoerências começaram a preocupá-la. Marta também observou a forma como Olívia tratava Miguel. Os sorrisos dela pareciam forçados e a maneira como falava com o menino faltava calor. Mesmo quando tentava demonstrar carinho, não parecia genuíno. Marta não tinha certeza se Olívia realmente se importava com a criança e isso deixava-a inquieta. Guardou as observações para si, mas no seu interior, a preocupação crescia. Ricardo, no entanto, não via nada disso. Toda a atenção dele estava em Olívia, e ele sentia-se sortudo por ter encontrado alguém que queria fazer parte da sua vida. Quando Olívia lhe disse que estava grávida, ele ficou completamente emocionado. A notícia atingiu-o profundamente. Acreditou que era um sinal, uma segunda oportunidade de reconstruir a família, de trazer vida e alegria novamente para casa. Não questionou uma única palavra dela. Para ele fazia todo o sentido. Olívia era bonita, gentil e agora carregava o seu filho. Os sentimentos dele tornaram-se ainda mais fortes e ele mergulhou na ideia de um futuro juntos. Começou a fazer planos, a partilhar entusiasmo
e a imaginar uma nova fase da vida. A gravidez deu-lhe um novo motivo para acordar todos os dias. Imaginava uma família feliz, Miguel a ganhar um irmão e a casa novamente cheia de gargalhadas. Ele não percebeu, porém, que as pessoas à sua volta reagiam de forma diferente. Miguel, o menino que antes era alegre e expressivo, não parecia partilhar da mesma felicidade. Ficava calado perto de Olívia e não reagia bem às tentativas dela de criar ligação. Às vezes, evitava-a completamente. Dona Marta, que cuidava dele como uma avó, notava o desconforto nos olhos do menino sempre que Olívia se aproximava. Ela conhecia Miguel e confiava no seu instinto. A presença de Olívia deixava-o ansioso. Houve momentos em que Miguel se agarrava a Marta ou ficava no quarto por mais tempo do que o normal. Sempre que Olívia tentava falar com ele ou demonstrar afeto, a interação parecia forçada. Miguel raramente sorria na presença dela, e o silêncio do menino dizia muito mais do que palavras. Marta começou a sentir que algo definitivamente não estava certo. Marta observava tudo com atenção, percebendo que Olívia só tentava aproximar-se de Miguel quando Ricardo estava a olhar. Sem Ricardo por perto, ela tornava-se fria e distante com o menino. Marta não sabia quais eram as intenções de Olívia, mas não acreditava que fossem boas. A atmosfera dentro da casa em Cascais ficou mais tensa à medida que os dias passavam. Ricardo continuava focado em Olívia e no suposto bebê, muitas vezes ignorando o mal-estar silencioso que tinha tomado conta do lar. Marta continuava a fazer o seu trabalho, mas agora muito mais alerta. Não queria acreditar que Ricardo pudesse estar a cometer um erro, mas também não podia ignorar os sinais. As ações de Olívia não combinavam com as palavras. Ela dizia amar a família, mas o seu comportamento não refletia cuidado verdadeiro nem ligação afetiva. O calor humano que normalmente preenchia a casa parecia ter desaparecido. Até alguns funcionários que trabalhavam ocasionalmente começaram a notar essa mudança. Marta tentou falar com Ricardo de forma discreta, mas ele estava demasiado esperançoso e emocionalmente envolvido para perceber o problema. Acreditava plenamente em Olívia. Via nela uma salvadora, alguém que tinha trazido amor e alegria de volta às suas vidas. Marta, porém, ficava cada dia mais desconfiada. A maior preocupação de Marta passou a ser a suposta gravidez. Olívia falava dela o tempo todo, mas havia coisas estranhas que Marta não conseguia ignorar. Olívia nunca ia às consultas pré-natais com Ricardo no centro de saúde ou no hospital de Cascais. Tinha sempre uma desculpa ou dizia que preferia ir sozinha. Não havia sinais visíveis de gravidez e ela nunca parecia cansada ou enjoada, o que Marta achava estranho. Começou a questionar-se se aquela gravidez era realmente verdadeira. Olívia falava sobre roupinhas e nomes de bebê, mas tudo soava como uma encenação. Sempre que Marta tentava fazer perguntas, Olívia respondia com muita segurança, mas havia algo no discurso que parecia decorado. Marta não queria tirar conclusões precipitadas, mas os seus anos de experiência ensinaram-na a confiar no instinto. E o instinto dizia-lhe que Olívia poderia estar a mentir sobre a gravidez para garantir o seu lugar na vida de Ricardo. A ideia deixava-a nervosa. Não sabia como provar nada, mas sabia que tinha de proteger Ricardo e Miguel de qualquer possível perigo. Com o passar das semanas, a barriga de Olívia começou a mostrar uma ligeira curva, apenas o suficiente para sustentar a história da gravidez. A mudança deixou Ricardo ainda mais animado. Para ele, aquele era o sinal definitivo de que um novo capítulo da vida estava a começar. Começou a preparar a casa para receber o bebê. Falou em montar um novo quarto, escolher móveis e comprar roupas de recém-nascido. Queria que tudo estivesse pronto a tempo. Ao ver o entusiasmo dele, Olívia fez vários pedidos sobre o que queria para o bebê e para o seu próprio conforto. Ricardo não hesitou em atender a todos. Assegurou que ela tivesse tudo, desde alimentos especiais até novos móveis. Ele também arranjava tempo para a levar às consultas, mostrando que estava comprometido e feliz. Para ele, aquela gravidez era real
e faria tudo para apoiar Olívia em cada passo. Marta continuava a observar tudo o que acontecia dentro da casa. Já tinha dúvidas antes, mas agora essas dúvidas estavam a ficar mais fortes. Olívia afirmava estar grávida e a mudança no corpo parecia confirmar essa história. No entanto, havia detalhes que Marta não conseguia ignorar. Mesmo quando Ricardo insistia em acompanhá-la às consultas, Olívia frequentemente cancelava. Tinha sempre uma justificativa, estava cansada, não se sentia bem, ou dizia que o médico tinha adiado a consulta. Às vezes dizia que queria privacidade ou que era apenas um exame de rotina. Marta achava estranho que uma grávida evitasse consultas médicas regulares. Sabia pela experiência em casas anteriores o quanto essas visitas eram importantes. As desculpas começaram a acumular-se e Marta ficou ainda mais desconfiada. Tentou comentar o assunto com Ricardo de forma delicada, mas ele descartou logo as preocupações. Disse que Olívia devia estar apenas nervosa ou que não gostava de hospitais. Marta não insistiu, mas por dentro tinha a certeza de que algo não fazia sentido. Enquanto Ricardo se envolvia cada vez mais nos cuidados com Olívia, Miguel começou a afastar-se. O menino, ainda muito pequeno, não dizia muito, mas o comportamento mostrava claramente como se sentia. Ficava em silêncio a maior parte do tempo e preferia estar com Dona Marta do que com Olívia. Sempre que havia um momento de família como o jantar ou um passeio, Miguel ficava tenso se Olívia estivesse presente. Muitas vezes desviava o olhar e evitava contato visual com ela. Marta reparava como ele sempre escolhia sentar-se ao seu lado e raramente respondia quando Olívia tentava conversar. Às vezes Olívia fingia ser carinhosa na frente de Ricardo, sorrindo e falando com gentileza com Miguel, mas o menino não reagia. O distanciamento dele era evidente. O silêncio de Miguel era claro. Ele não confiava em Olívia mesmo que não tivesse palavras para explicar isso. Marta sentia-se mais responsável do que nunca por ficar perto dele. Acreditava que o menino pressentia que algo estava errado, e isso tornava ainda mais determinada a continuar atenta. À medida que as coisas na casa se tornavam mais complicadas, a tensão entre Olívia e Marta aumentava. Olívia começou a queixar-se abertamente da presença de Marta. Dizia a Ricardo que a empregada estava a ultrapassar limites, que se sentia observada e desrespeitada. Afirmava que Marta não a tratava bem e que a fazia sentir desconfortável na sua própria casa. Dizia que não queria discutir, mas que Marta estava a ser demasiado invasiva. Não gostava das perguntas dela, nem do jeito como Marta a olhava quando falava. Estas queixas começaram a afetar o ambiente dentro da casa. Marta, por outro lado, permanecia calma, porém firme. Sabia que não tinha feito nada de errado, mas também sabia que Olívia estava a tentar criar distância entre ela e Ricardo. Apesar das acusações, Marta continuava a fazer o seu trabalho e a cuidar de Miguel. Recusava-se a deixar que a pressão crescente a afastasse. Mantinha o foco e permanecia atenta a cada detalhe à sua volta. Ricardo encontrava-se numa situação difícil. De um lado estava Olívia, supostamente grávida, e frequentemente emocional, dizendo que Marta tornava a vida dela mais difícil. Do outro lado, estava Marta, alguém que trabalhava com a família há anos e sempre fora leal. Ricardo tentava equilibrar as duas relações, mas as palavras de Olívia tinham um peso muito grande sobre ele. Ela chorava com frequência ou ficava abatida depois das discussões, e Ricardo não queria adicionar mais estresse à sua gravidez. Começou a acreditar que Marta estava a agir por ciúmes. Pensava que ela sentia que estava a perder o seu lugar na casa e na vida dele. Tranquilizou Olívia dizendo que falaria com Marta e tentou manter a paz. No entanto, não percebia o quanto isso estava a afetar o funcionamento da casa. A confiança que sempre tivera em Marta começou a enfraquecer, mesmo que ela nunca lhe tivesse dado motivo real para duvidar. Ainda assim, Marta recusava-se a desistir. Tinha cuidado de Ricardo, da falecida esposa dele, e de Miguel durante muito tempo. O seu papel naquela casa não era apenas limpar ou cozinhar. Era parte da família à sua maneira.
Marta continuou a observar Olívia com cuidado, fazendo anotações mentais de cada incoerência. Passava mais tempo com Miguel, oferecendo-lhe conforto e garantindo que ele se sentisse seguro. Tentava não deixar que as palavras de Olívia a afetassem, embora tornassem o seu trabalho muito mais pesado. Aos olhos de Marta, Olívia escondia algo e a gravidez poderia não ser real. Mas com Ricardo tão convencido e esperançoso, era difícil dizer qualquer coisa sem causar ainda mais conflito. Marta sabia que precisava de paciência. Aguardava o momento certo ou a evidência certa para trazer a verdade à tona. Até lá ficava perto de Miguel e vigiava a casa, esperando proteger as pessoas de quem ainda cuidava profundamente. Os preparativos para o casamento de Ricardo e Olívia avançavam rapidamente. Muitos eventos aconteciam um atrás do outro, festas, reuniões com organizadores, anúncios públicos. Ricardo queria que tudo fosse perfeito e estava determinado a dar a Olívia o casamento dos seus sonhos. Convidou amigos próximos e parceiros de negócios e garantiu que cada detalhe estivesse impecável. Olívia estava sempre envolvida em todas as decisões, comportando-se como o centro das atenções. Adorava os elogios e a atenção que recebia, especialmente quando comentavam sobre a sua gravidez e o casamento que se aproximava. Ricardo estava orgulhoso e entusiasmado. Acreditava que tinha encontrado a felicidade novamente e não se continha. Enquanto isso, Miguel ficava cada vez mais calado. Não dizia muito durante os encontros sociais e quando alguém lhe perguntava sobre o casamento, mostrava desconforto. Ficava perto de Dona Marta e evitava falar sobre o futuro. Ricardo estava tão focado em Olívia que não percebia o crescente desconforto do próprio filho, que parecia afastar-se cada vez mais. Marta sentia-se mais preocupada a cada dia. O ambiente da casa tinha mudado completamente. Ricardo, que antes a ouvia e valorizava a sua opinião, agora descartava tudo o que ela dizia. Quando Marta tentava falar com ele de forma cuidadosa sobre as suas observações, ele respondia friamente. Dizia que ela estava a ultrapassar limites e que não era seu lugar questionar as suas escolhas. Essa resposta magoou Marta profundamente, mas também reforçou a certeza de que algo estava errado. Olívia comportava-se de forma totalmente diferente quando Ricardo não estava presente. Tratava Marta com desdém e deixava claro que se considerava superior. Sempre que havia trabalho a ser feito ou surgia algum pequeno problema na casa, Olívia usava a suposta gravidez como desculpa para não participar. Dizia que não podia passar por estresse, que não podia cansar-se e que até pequenas coisas poderiam ser perigosas para o bebê. Ricardo aceitava tudo sem hesitar e insistia para que todos respeitassem as vontades dela. Marta, no entanto, achava essas desculpas exageradas. A cada dia que passava, a divisão dentro da casa tornava-se mais evidente. Ricardo estava completamente focado em Olívia. Passava quase todo o tempo ao lado dela, tentando fazê-la sentir-se confortável e feliz. Estava plenamente convencido de que ela era a melhor coisa que lhe tinha acontecido desde a morte da esposa. A atenção dele por ela só aumentava, e ele parecia não notar a tensão silenciosa que crescia à volta. Do outro lado, Marta e Miguel partilhavam uma preocupação muda. Não falavam abertamente sobre isso, mas os olhares e atitudes mostravam o que sentiam. Miguel raramente sorria e isolava-se com frequência. Marta fazia o seu melhor para o apoiar e manter a calma, mas também carregava consigo um peso constante, uma dúvida que não a abandonava, a sensação persistente de que algo estava errado. Não entendia como Ricardo não via o que ela via. A casa, outrora cheia de rotina e tranquilidade, agora parecia um lugar carregado de estresse oculto e medos não ditos. Conforme o dia do casamento se aproximava, Olívia começou a mostrar um novo lado de si. Comportava-se de forma mais confiante e exigente, usando a suposta gravidez para evitar tudo o que não queria fazer ou qualquer pessoa com quem não queria lidar. Se havia algo de que não gostava, dizia que era demasiado estressante para o bebê. As palavras dela pareciam sempre escolhidas com cuidado.
Ricardo não questionava nada nem por um instante. Marta percebeu essa mudança de imediato. Parecia que Olívia desfrutava do controle que estava a ganhar dentro da casa. Já não tentava ser simpática nem se esforçava para se relacionar com os funcionários. Tratava-os como se fossem inferiores. Marta mantinha-se profissional, mas por dentro ficava cada vez mais inquieta. O comportamento de Olívia não era o de alguém bondoso ou sincero. Parecia que tudo o que fazia parte de um plano, e isso aumentava ainda mais a preocupação de Marta. Ricardo não conseguia ver nada disso, e isso tornava tudo pior. O que mais perturbava Marta era o modo como Olívia falava com Ricardo quando achava que ninguém estava a ouvir, mas suficientemente perto para Marta captar. Ela usava palavras emocionais e pessoais. Lembrava Ricardo constantemente da solidão que ele tinha sentido depois da morte da esposa. Falava sobre o quanto tinha sido difícil enfrentar aquela dor sozinho. Dizia que ele merecia ser feliz e que as pessoas que realmente se importavam com ele deviam querer que ele seguisse em frente. Embora não fossem palavras agressivas para Marta, aquilo soava claramente como manipulação emocional. Acreditava que Olívia estava a usar a dor do passado de Ricardo para o controlar. Ricardo, ainda fragilizado pela perda, não percebia isso. Pelo contrário, sentia-se confortado pelas palavras dela e apoiava-se nela ainda mais. Marta sentia-se frustrada e impotente. Não sabia como abrir os olhos de Ricardo sem o afastar ainda mais. Nunca o tinha visto assim tão cego ao que estava a acontecer diante dele. Apesar de tudo, Marta não desistia. O seu instinto dizia-lhe que as ações de Olívia não eram tão honestas quanto pareciam. Continuava a trabalhar a cuidar de Miguel e a tentar manter-se serena sob pressão. Observava, escutava e esperava pelo momento certo para finalmente provar aquilo em que acreditava. Sabia que precisava de ser cuidadosa. Olívia já tinha conseguido virar Ricardo contra ela uma vez e um passo errado poderia piorar tudo. Mas também sabia que alguma coisa precisava de ser feita. Não podia deixar o casamento avançar sem tentar proteger Ricardo e Miguel. Marta acreditava na verdade e acreditava que se permanecesse firme e vigilante, a verdade acabaria por aparecer. Até lá ficaria perto observando cada detalhe e mantendo a esperança de que Ricardo um dia veria o que realmente estava a acontecer antes que fosse tarde demais. No dia do casamento, a mansão em Cascais estava cheia de decorações. Cada divisão tinha sido cuidadosamente preparada com flores luzes e arranjos caros espalhados pelos cantos. Tudo parecia perfeito. Os convidados começaram a chegar cedo, vestidos para a ocasião especial. Havia pessoas do círculo empresarial de Ricardo, familiares amigos e outros que o conheciam há muitos anos. Todos sorriam, conversavam e mostravam-se animados para assistir à cerimônia. Era um grande dia e Ricardo queria que tudo acontecesse exatamente como planeado. Miguel ficou ao lado do pai vestido com roupa formal, mas não dizia nada. Observava tudo em silêncio sem esboçar um sorriso. Marta percorria os corredores verificando se tudo estava pronto e fazendo as tarefas habituais, mas o seu coração estava inquieto. Mantinha os olhos fixos em Olívia, esperando o momento em que ela aparecesse. Marta sentia um peso no peito. Já tinha tentado alertar Ricardo antes, mas agora sentia que talvez aquela fosse a última oportunidade de impedir algo que acreditava ser um grande erro. Olívia finalmente surgiu vestindo um belo traje branco, que chamou a atenção de todos. O vestido estava ajustado de forma a destacar a barriga arredondada, e muitos convidados sussurravam sobre como ela estava deslumbrante. Alguns aproximaram-se para lhe dar os parabéns e admirar a sua aparência. Olívia sorria e comportava-se como uma noiva radiante, aceitando cada elogio com uma confiança calma. Ricardo observava-a com admiração e orgulho, segurando-lhe a mão e dizendo o quanto era sortudo. Visto de fora, tudo parecia perfeito. Marta, no entanto, não conseguia ignorar as suas dúvidas. Continuava a olhar para a barriga de Olívia, lembrando-se de todas as consultas canceladas no centro de saúde, todas as desculpas e inconsistências. Tudo naquelas supostas semanas de gravidez
continuava a parecer-lhe suspeito. Olívia continuava a caminhar pelo meio dos convidados, acenando e falando com doçura, como se nada estivesse errado. Miguel mantinha-se perto de Ricardo, evitando o toque de Olívia. Não dizia nada, mas o desconforto era evidente para Marta. Estava a ser cada vez mais difícil para ela permanecer calada e fingir que tudo estava normal. Quando a cerimônia começou, todos tomaram os seus lugares. As cadeiras estavam organizadas no jardim com música suave ao fundo. Ricardo e Olívia posicionaram-se em frente de todos, prontos para trocar os votos. Os convidados sentaram-se em silêncio, aguardando as palavras que tornariam o casamento oficial. Marta ficou mais atrás, observando com atenção. A sua mente estava cheia de pensamentos. Tinha se contido durante semanas sem saber o que fazer. Mas ao olhar para Olívia sorridente, doce e teatral, algo dentro de si disse-lhe que não podia ficar calada por mais tempo. Acreditava demasiado que aquela gravidez era falsa, e permitir que o casamento acontecesse sem dizer nada parecia-lhe profundamente errado. À medida que a cerimônia avançava, Marta deu um passo em frente. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Diante de todos os convidados, afirmou que Olívia estava a mentir. Disse que a gravidez não era real e que tudo fazia parte de um plano para enganar Ricardo. O momento ficou tenso de imediato. Assim que Marta falou, todos se viraram para ela. O ambiente mudou num segundo. Os convidados ficaram chocados, murmurando e olhando sem saber o que pensar. Ricardo ficou imóvel. O rosto dele ficou vermelho e os olhos mostraram uma mistura de confusão e ira. Olhou para Marta, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. Perguntou-lhe como ela podia dizer tal coisa no dia do seu casamento na frente de todos. Marta tentou explicar, disse que tinha visto coisas, notado mentiras, e que aquela era a única oportunidade para dizer a verdade. Mas Ricardo não quis ouvir. Sentia-se humilhado e traído. Acreditava que Marta tinha ultrapassado um limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. Para ele, aquelas palavras não eram um erro, eram um ataque à mulher que ele amava e em quem confiava. Olívia, ao lado dele, segurou a barriga e começou a chorar. Parecia magoada e surpresa, como se não conseguisse compreender o que estava a acontecer. A reação dela fez muitos convidados sentirem pena. Ela chorava baixinho no início, depois disse que não entendia como Marta podia ser tão cruel. Disse a Ricardo que não tinha feito nada de errado e que Marta sempre a tinha detestado. Alegou que aquele estresse podia prejudicar o bebê e que já não se sentia segura. Pediu a Ricardo que fizesse alguma coisa para a proteger daquele tipo de ataque. Insistiu que Marta devia ser punida por causar tanta dor num dia que deveria ser de felicidade. As lágrimas combinadas com as palavras dramatizadas fizeram-na parecer a vítima. Ricardo continuava profundamente transtornado. Olhou à sua volta, sentindo vergonha pelo que tinha acontecido diante de tantas pessoas que convidara para celebrar. Agora todo o evento estava marcado por aquela acusação pública. Olívia continuou a chorar, dizendo que queria que fossem tomadas medidas legais contra Marta por falsas acusações e danos emocionais. Marta ficou parada agora em silêncio, observando tudo desmoronar. Não retirou o que disse, mas podia ver que naquele momento ninguém estava do seu lado. Ricardo tinha feito a sua escolha. Ele afastou-se dela, segurando Olívia com força e prometendo que tudo ficaria bem. Os convidados começaram a conversar entre si, alguns apoiando Ricardo, outros ainda confusos com o que tinham testemunhado. Marta sentiu-se sozinha, mas não arrependida. Acreditava que tinha feito o que era certo. Não conseguia permitir que aquele casamento acontecesse sem dizer aquilo em que acreditava. Mesmo que ninguém acreditasse nela, agora esperava que um dia Ricardo visse o que ela viu. Virou-se e afastou-se da área da cerimônia sem querer causar mais problemas, mas sabendo no fundo que aquela história estava longe de terminar. O casamento continuou, mas a tensão no ar permanecia, e o dano causado naquele momento já não podia ser desfeito.
Logo após o desastre da cerimônia, as emoções dentro da mansão ainda estavam à flor da pele. Olívia, ainda perturbada e a chorar, disse a Ricardo que algo tinha de ser feito em relação ao que Marta tinha feito. Afirmou que ser acusada de mentir sobre a gravidez na frente de todos tinha prejudicado a sua reputação e colocado a sua saúde mental em risco. Repetiu que o estresse podia afetar o bebê. Insistiu que aquilo não era apenas um problema pessoal, mas uma ofensa séria e que Marta precisava de enfrentar consequências. Ricardo, já humilhado pelo que tinha acontecido durante a cerimônia, sentia-se encurralado. Acreditava que Marta tinha ultrapassado um limite imperdoável. Olívia continuava a falar sobre o quanto estava magoada e sobre o medo que sentia dentro da sua própria casa. Depois de ouvir tudo e sentindo-se emocionalmente esmagado, Ricardo acabou por concordar. Chamou os seus advogados e deu instruções para iniciar um processo judicial contra Marta por difamação e dano moral. Foi uma decisão que mudou tudo para as pessoas daquela casa. Marta ficou em choque ao saber que Ricardo tinha avançado com um processo. Embora no fundo já esperasse uma reação negativa. Tinha esperança ainda assim de que ele refletisse e percebesse que ela só tinha falado por acreditar genuinamente no que estava a ver. Mas agora, enfrentando a possibilidade de ser julgada, começou a sentir medo. Não tinha dinheiro para advogados caros e sabia que sem ajuda legal seria difícil defender-se. A ideia de ir ao tribunal judicial deixava-a aterrorizada. Temia ser considerada culpada e acabar na prisão. Depois de tantos anos a trabalhar naquela casa a cuidar da família de Ricardo, estava agora a ser tratada como criminosa. Não conseguia acreditar em como tudo tinha mudado tão depressa. Num momento tentava proteger uma família de quem gostava. No seguinte estava sozinha, enfrentando algo demasiado grande para lidar por conta própria. O medo aumentava a cada dia. Miguel percebia tudo o que estava a acontecer, mesmo que os adultos não lhe explicassem diretamente. Depois do casamento, ele afastou-se ainda mais do pai. Não entendia todos os detalhes, mas sabia que Marta já não estava na casa e que estava em apuros. Via também como Ricardo permanecia ao lado de Olívia, sempre a tentar confortá-la. Miguel sentia falta da presença de Marta. Era ela quem o fazia sentir-se seguro, quem o ouvia, quem cuidava dele, quando as coisas eram difíceis. Agora, ela tinha desaparecido, e Olívia tinha tomado conta de tudo. O menino sentia-se confuso e triste. Muitas vezes, sentava-se sozinho sem vontade de falar com ninguém. A ligação com o pai enfraquecia cada vez mais, e Miguel não sabia como explicar o que estava a sentir. Não confiava em Olívia, e não acreditava que Marta tivesse feito algo errado. Ver Marta ser tratada como culpada fazia-o sentir-se impotente e revoltado por dentro. Enquanto isso, Olívia desempenhava o seu papel na perfeição. Mostrava-se mais frágil do que nunca, dizendo às pessoas da casa que não conseguia dormir, que se sentia nervosa o tempo todo e que o estresse podia afetar o bebê. Afirmava que a acusação pública de Marta lhe tinha causado um trauma profundo e que agora precisava de paz e proteção. Ricardo acreditava em tudo. Fazia tudo para a tranquilizar. Impediu que alguém mencionasse o incidente do casamento e pediu aos funcionários que dessem privacidade total a Olívia. Ela aproveitava cada oportunidade para lembrar Ricardo do quanto tinha sido magoada e do quanto estava grata por ele estar ao seu lado. Dizia que se sentia julgada quando saía à rua e que não conseguia lidar com a pressão. Esses discursos faziam Ricardo sentir-se culpado, aproximando-o ainda mais dela. Enquanto Olívia se apresentava como vítima, Marta permanecia longe da mansão alheia ao que acontecia por trás das paredes daquela casa. Com o passar dos dias, a história começou a atrair atenção fora de Cascais. Rumores sobre o incidente no casamento espalharam-se e, em pouco tempo, a imprensa portuguesa começou a fazer perguntas. Alguns jornalistas tentavam contactar pessoas que tinham estado presentes. Outros escreviam artigos baseados em fontes próximas. As manchetes falavam de um escândalo durante a cerimônia, uma ex-funcionária a acusar a noiva de mentir e um processo legal em andamento.
Esta atenção indesejada trouxe ainda mais pressão para todos. Olivia dizia que os jornais estavam a piorar tudo e que a exposição pública afetava a sua saúde mental. Ricardo tentava controlar a situação através dos advogados, pedindo-lhes que lidassem com os jornalistas e protegessem a imagem de Olivia. Dentro da casa, a tensão era constante. As notícias deixavam os funcionários preocupados, e a vida privada de Ricardo, antes tão reservada, tornava-se agora parte de conversas públicas. Tudo parecia instável, e ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. Marta, já sem trabalhar na mansão, regressou à sua própria casa. A sua casa era pequena e simples, muito diferente do luxo em que vivia, enquanto trabalhava para Ricardo. Passava a maior parte dos dias sozinha, pensando em tudo o que tinha acontecido. Não recebia visitas e não sabia a quem podia recorrer. O silêncio ao seu redor tornava a situação ainda mais pesada. Pensava muitas vezes em Miguel e perguntava-se como ele estaria. Pensava também em Ricardo e se algum dia ele perceberia a verdade. Mas naquele momento não havia qualquer sinal de que isso pudesse acontecer. Marta não tinha equipa jurídica, não tinha dinheiro e não havia ninguém que falasse por ela. Tudo o que tinha era a convicção de que tinha feito a coisa certa, mesmo que ninguém acreditasse nela. Aguardar notícias sobre o processo era uma tortura. Não sabia se seria detida ou se lhe seria dada a oportunidade de se defender. Tudo o que podia fazer era esperar e ter esperança. Quando finalmente chegou o dia do julgamento, Marta entrou no tribunal judicial, sentindo-se completamente despreparada. Não tinha advogado ao seu lado nem recursos para reunir provas. Tinha apenas as suas palavras, as suas memórias e as observações que fizera enquanto trabalhava na mansão de Ricardo. Tentou manter a calma, mas a sala parecia esmagadora. As pessoas sussurravam, olhavam para ela e aguardavam que o juiz começasse. Marta sentou-se sozinha na mesa da defesa, consciente de que todos esperavam que ela perdesse. Sentia-se pequena, especialmente quando viu Olivia entrar com confiança. A atmosfera deixava claro que Marta estava em desvantagem. Desejava poder explicar tudo com mais clareza, mas sabia que sem provas concretas, as suas palavras talvez não tivessem peso. Ainda assim, esperava que o juiz a ouvisse com justiça. Esperava que alguém naquela sala entendesse que ela só tinha tentado proteger Ricardo e Miguel. Mas, no fundo, temia que o desfecho não fosse a seu favor. Olivia chegou calma e preparada, sentando-se ao lado da sua equipa jurídica. Trazia documentos, relatórios médicos e especialistas prontos a testemunhar a seu favor. A sua postura contrastava fortemente com a vulnerabilidade de Marta. Olivia comportava-se como se tudo estivesse sob controle. Cumprimentou algumas pessoas e depois sentou-se com um ar seguro. Quando a audiência começou, os seus advogados apresentaram os registros médicos que pareciam provar a gravidez. Havia assinaturas datas e relatórios que pareciam oficiais. Olivia permaneceu em silêncio, enquanto os seus representantes explicavam como tinha sido prejudicada pela acusação de Marta. Tudo apresentado parecia reforçar a sua história. O especialista trazido por ela confirmou os documentos e afirmou que o sofrimento emocional de Olivia era real. Do lugar onde Marta estava sentada, parecia quase impossível contrariar aquilo. Olivia mantinha uma expressão séria, mas composta, como se fosse verdadeiramente a parte prejudicada. Marta sentiu-se ainda menor, percebendo o quão poderosa Olivia parecia aos olhos do tribunal. O juiz ouviu com atenção ambos os lados, mas a diferença na quantidade de provas era evidente. Marta nada tinha além das suas declarações. Explicou o que tinha visto, como Olivia evitava consultas médicas importantes e como o comportamento que ela observava não correspondia ao de uma mulher grávida. Falou com sinceridade, tentando transmitir as preocupações que a levaram a intervir no casamento. Mas sem documentos, testemunhas ou apoio técnico, as suas palavras foram vistas como frágeis. O juiz questionou-a pedindo provas, e Marta não tinha mais nada para apresentar.
A sua voz começou a tremer não porque duvidasse de si mesma, mas porque percebia que o tribunal não acreditava nela. Quando a defesa de Olivia apresentou as suas provas, o juiz reagiu de forma diferente. Considerou os documentos consistentes e válidos. Disse que as provas apoiavam as alegações de Olivia e mostravam que a acusação de Marta lhe tinha causado danos emocionais graves. Marta sentiu a esperança diminuir a cada minuto. Ricardo permaneceu sentado em silêncio durante todo o julgamento, observando os acontecimentos. Não olhou para Marta nem uma única vez. Sentou-se ao lado de Olivia com a postura rígida e a expressão fria. Marta lembrou-se de como eram próximos de todas as vezes que cuidou da casa e do filho dele, mas agora Ricardo comportava-se como se ela fosse uma estranha. Quando Olivia chorou durante parte da audiência, Ricardo segurou-lhe a mão, oferecendo-lhe conforto silencioso. O comportamento dele mostrava claramente de que lado estava. Marta quis falar com ele, lembrá-lo de tudo o que tinha feito pela família, mas sabia que não adiantaria. Ricardo parecia convencido de que Olivia era a vítima e Marta a culpada. A distância entre eles parecia definitiva. A pessoa que ela tinha protegido durante tantos anos agora olhava para ela com desilusão e raiva. Marta conseguia sentir que tinha perdido completamente a confiança de Ricardo, e isso magoava quase tanto quanto o próprio julgamento. Quando o juiz leu a sentença final, toda a sala do tribunal ficou em silêncio. Ele declarou que Marta era culpada de difamação e danos emocionais, anunciando uma pena de 15 anos de prisão. As palavras ecoaram na sala. E por um momento, Marta sentiu que não conseguia respirar. Ficou imóvel, incapaz de processar o que acabara de ouvir. 15 anos. Não parecia real. Olhou ao redor, esperando que alguém protestasse ou se levantasse em sua defesa, mas ninguém o fez. Olivia manteve a cabeça baixa, fingindo estar abalada, enquanto os seus advogados acenavam com satisfação. Ricardo permaneceu imóvel, sem mostrar qualquer sinal de dúvida. Os guardas aproximaram-se lentamente de Marta, e antes que ela pudesse dizer algo, as suas mãos foram puxadas e presas por algemas. O frio do metal nos pulsos parecia a confirmação final de que o seu mundo tinha desabado por completo. Quis gritar que estava a dizer a verdade, mas a sala já não lhe pertencia. Miguel estava distante, sentado num dos últimos lugares, tentando passar despercebido. Fora levado ao tribunal, mas ninguém lhe perguntou o que sentia ou no que acreditava. Observou tudo com os olhos muito abertos, entendendo o suficiente para saber que Marta estava a ser castigada por algo que para ele era claramente uma injustiça. Quando a viu ser levada, mordeu o lábio para impedir-se de chorar. Doía-lhe vê-la algemada, tratada como criminosa. Sempre confiara em Marta e lembrava-se da forma como Olivia se comportava quando o pai não estava por perto. Sabia que Marta não tinha mentido, mas ninguém lhe dera voz e ele sentia-se pequeno demais para falar. Os adultos estavam ocupados com as lágrimas de Olivia e a raiva de Ricardo. Miguel percebeu então que, às vezes, a verdade não importava quando ninguém queria ouvi-la. Ficou ali parado em silêncio, sentindo-se sozinho, desejando que alguém acreditasse no que ele sabia ser real no seu coração. Depois que Marta foi condenada e levada, Miguel sentiu uma tristeza profunda. Sentia a falta dela mais do que conseguia explicar. A mansão, que já tinha mudado tanto agora, parecia ainda mais fria. Ninguém falava de Marta, e a vida dentro da casa continuava como se ela nunca tivesse existido. Mas Miguel não conseguia esquecer. Acreditava que ela tinha dito a verdade e que ninguém a tinha escutado. Recordava-se de todos os momentos em que Marta o protegia, cuidava dele e permanecia ao seu lado. Essa memória deu-lhe força. Mesmo sendo apenas uma criança, tomou uma decisão, iria fazer alguma coisa. Não sabia como ainda, mas tinha a certeza de que Olivia tinha mentido. Decidiu observá-la com atenção. Mantinha-se calado, fingindo seguir o fluxo normal das coisas, mas por dentro estava focado.
Todos os dias reparava nas ações de Olivia procurando qualquer detalhe estranho que pudesse ajudar Marta. E começou a notar coisas. Olivia comportava-se de forma diferente quando pensava que estava sozinha. Tocava a barriga de maneiras estranhas e às vezes pressionava algo por baixo da roupa como se estivesse a ajustar alguma coisa. Caminhava de forma diferente quando não havia ninguém a olhar. Esses detalhes chamaram a atenção de Miguel. Ele começou a usar o telemóvel para gravar pequenos vídeos sempre que via algo suspeito. Mantinha o telemóvel perto de si, escondido no bolso ou dentro do casaco. Não sabia se os vídeos seriam suficientes, mas sabia que cada um deles era uma peça importante. Em algumas gravações, via-se Olivia a discutir ao telefone ou a falar sozinha de um modo que revelava o cansaço de quem estava a fingir algo. Miguel guardava cuidadosamente cada clipe num local seguro. Revivia-os várias vezes, certificando-se de que mostravam exatamente o que acreditava ser verdade. A cada nova gravação, a esperança crescia. Mas não ficou por aí. Miguel começou a explorar a mansão de maneiras que nunca tinha feito. Esperava pelos momentos em que Olivia estava fora ou distraída. Então entrava silenciosamente nos quartos, onde ela guardava as suas coisas pessoais. Abria gavetas com cuidado, verificava armários e espreitava atrás de móveis. Tinha o cuidado de não deslocar nada para não levantar suspeitas. Numa dessas buscas, encontrou objetos que o deixaram inquieto. Havia coisas que não faziam sentido para uma mulher grávida, cintas, pedaços de tecido e enchimentos que poderiam ser usados para criar uma barriga falsa. Encontrou também uma pequena bolsa com itens que pareciam ser de caracterização ou disfarce. Miguel não entendia totalmente tudo aquilo, mas era suficiente para reforçar a sua certeza. Esses objetos, juntamente com os vídeos, estavam a tornar-se numa verdadeira coleção de provas. Sabia que tinha de as manter escondidas, por isso colocou tudo dentro de uma caixa debaixo da cama, bem guardado, para que ninguém descobrisse. Organizar tudo não foi fácil, mas Miguel levou aquilo muito a sério. Olhou cada vídeo com atenção e deu-lhes nomes com datas e pequenas descrições. Também fez desenhos e escreveu notas para ajudar a explicar o que tinha visto. Queria garantir que quando chegasse o momento qualquer, pessoa que analisasse as provas pudesse compreender tudo com clareza. Levou tempo e exigiu paciência, mas Miguel não desistiu. Trabalhou em silêncio, sobretudo à noite, ou quando tinha a certeza de que Olivia não estava por perto. O coração acelerava sempre que ouvia passos no corredor, mas nunca deixou o medo pará-lo. Pensava em Marta sentada algures sozinha, talvez a sentir que ninguém se importava com ela. Esse pensamento mantinha-o focado. Não tinha ninguém que o ajudasse, mas acreditava que a verdade era importante. Era apenas um miúdo, mas sabia que, por vezes, fazer o que é certo implica correr riscos. E Miguel estava disposto a correr esses riscos por Marta e pelo que era justo. Às vezes sentia medo. Se Olivia descobrisse o que ele estava a fazer, não sabia como ela reagiria. Já tinha conseguido enganar tantos adultos, incluindo o seu pai. Tinha feito as pessoas acreditarem em mentiras e colocado uma inocente na prisão. Isso tornava-a perigosa. Miguel temia que, se ela descobrisse o segredo, pudesse tentar tirar-lhe o telemóvel, destruir os vídeos ou até castigá-lo. Precisava de ser cuidadoso o tempo todo. Começou a trancar a porta do quarto quando estava sozinho e a esconder tudo em locais onde ninguém procuraria. Ao jantar, fingia normalidade. Quando Olivia sorria e lhe fazia perguntas, ele respondia com educação, escondendo tudo o que sabia. Não era fácil, mas era forte. Lembrava-se todos os dias da razão pela qual estava a fazer aquilo. Não estava apenas a tentar provar algo. Estava a tentar ajudar alguém que sempre o tinha ajudado. Marta sempre acreditara nele. E agora era a vez dele acreditar nela. Miguel não contou a ninguém o seu plano. Já não confiava nos adultos à sua volta, nem sequer no pai a quem antes admirava. Ricardo tinha escolhido o lado de Olivia sem fazer perguntas. Miguel ainda amava o pai, mas não podia confiar nele naquela altura, por isso manteve-se calado e continuou a recolher provas.
Na sua cabeça, pensava no dia em que entregaria tudo o que tinha reunido. Não sabia quando ou como iria fazê-lo, mas queria estar preparado. A caixa debaixo da cama ficava cada vez mais pesada. Fotografias, gravações, notas e os objetos que tinha encontrado. Cada item era importante. Cada vídeo era um passo mais perto de ajudar Marta. Miguel já não chorava. Já tinha chorado o suficiente quando a levaram. Agora tinha trabalho a fazer. E mesmo sendo apenas um menino, entendia o peso daquilo que carregava. Era o único que ainda não tinha desistido. Quando finalmente completou a sua coleção de provas, Miguel soube que era hora de agir. Colocou tudo cuidadosamente dentro da mochila, o telemóvel com todos os vídeos guardados, capturas de ecrã, impressas as notas escritas à mão e os objetos que tinha retirado secretamente das coisas de Olivia. Verificou 2 vezes para garantir que nada faltava. As suas mãos tremiam, mas não parou. Sabia que o que estava prestes a fazer era sério. Estava nervoso, mas acreditava no seu plano. Naquela manhã, enquanto todos ainda dormiam ou estavam ocupados, Miguel saiu da mansão e seguiu caminho até a casa de Marta. Não era uma casa grande. Era pequena e silenciosa, afastada das ruas movimentadas. Quando chegou, bateu à porta e esperou. Alguns segundos depois, Marta abriu. O rosto dela mostrou total surpresa ao vê-lo ali. Não esperava uma visita, muito menos de Miguel. Os olhos dela ficaram úmidos ao perceber que ele não a tinha esquecido. Ela deu um passo para o lado e deixou-o entrar sem dizer uma palavra. Dentro da pequena sala de estar, Miguel tirou a mochila e colocou-a sobre a mesa. Marta sentou-se devagar, ainda tentando compreender o que estava de acontecer. Miguel começou a retirar os vídeos e todos os materiais que tinha reunido. Um por um, explicou o que cada gravação mostrava a Olivia, a ajustar a barriga falsa, a falar de forma descuidada, a cometer erros que revelavam as suas mentiras. Mostrou também as notas que tinha escrito, descrevendo cada observação em palavras simples. Enquanto ele falava, Marta ouvia em silêncio. As suas mãos tremiam levemente e a expressão no rosto revelava uma mistura de choque e emoção. Não conseguia acreditar no esforço que Miguel tinha feito. Custava-lhe entender como um menino tão novo tinha conseguido notar tantos detalhes e recolher tantas provas sem ser apanhado. E à medida que Miguel explicava mais, Marta começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. Pela primeira vez, via uma real possibilidade de lutar de volta. Depois de ouvir tudo e ver vários dos vídeos, Marta começou a acreditar que aquilo podia realmente fazer diferença. O seu coração ficou mais leve. As gravações mostravam claramente Olivia a comportar-se de maneiras que não correspondiam à atitude de alguém realmente grávida. Havia momentos em que se esquecia de fingir e outros em que demonstrava completa falta de cuidado. A cada nova informação, Marta sentia-se mais convencida de que a verdade podia enfim vir à tona. Ela e Miguel sentaram-se durante horas, analisando tudo com atenção. Juntos, fizeram uma lista dos ficheiros e momentos mais importantes. Conversaram sobre quais vídeos eram mais claros e sobre como organizar o material de forma que fosse fácil de compreender no tribunal. Marta tinha se sentido perdida desde o julgamento, mas a visita de Miguel mudou tudo. Ele trouxe não apenas provas, mas também a força e a fé que ela já não tinha. Sentada ao lado dele, Marta sentiu conforto. Já não se sentia sozinha naquela situação. À medida que a tarde avançava, continuaram a trabalhar lado a lado. Miguel manteve-se concentrado, ajudando-a a entender cada ficheiro. Sugeriu imprimir certos fotogramas dos vídeos e destacar as partes em que as mentiras de Olivia ficavam evidentes. Marta fez anotações e colocou perguntas, certificando-se de que compreendia tudo. Também conversaram sobre como apresentar o material na nova audiência. Mesmo sem advogado, Marta queria ir preparada. Praticou algumas frases em voz alta, pensando em como falar com clareza e calma diante do juiz. Miguel encorajou-a e disse que acreditava nela.
Aquela simples frase significava tudo para Marta. Lembrou-a do laço especial que tinham construído ao longo dos anos. Olhou para ele não apenas como o menino de quem cuidara, mas como alguém corajoso e forte. Quanto mais conversavam, mais determinada ela se tornava. Sabia que não seria fácil, mas agora tinha algo sólido nas mãos, e isso mudava tudo. Ao final do dia, Marta tinha todo o material organizado. Colocou-o numa pasta e manteve-a junto dela. Olhou para Miguel e agradeceu não apenas com palavras, mas com um abraço longo que mostrava toda a sua gratidão. Ele tinha arriscado por ela. Tinha feito o que nenhum adulto tinha sido capaz de fazer. Marta sentiu orgulho dele e, ao mesmo tempo, uma profunda emoção. Miguel repetiu que ela precisava de ir à audiência e mostrar tudo. Marta acenou afirmativamente. Já não queria viver com medo. Já não queria carregar o peso de ser vista como mentirosa quando sempre tinha dito a verdade. Com Miguel ao seu lado, sentia-se pronta para enfrentar o que viesse. Prometeu a si mesma que falaria com clareza e honestidade e que finalmente se defenderia com a verdade. Nessa noite, Marta não se sentiu quebrada. Sentiu-se corajosa pela primeira vez em muito tempo. Mesmo sem advogado, já não via isso como motivo para desistir. Acreditava que as provas falariam por si. Com a ajuda de Miguel, tinha agora material real para apresentar. Provas que não podiam ser ignoradas. Sabia que as pessoas ainda podiam julgá-la e que a sala do tribunal podia estar cheia de dúvidas, mas estava pronta para se levantar e tentar. A nova data da audiência aproximava-se e ela não queria desperdiçar mais tempo a sentir medo ou derrota. Marta começou a preparar-se mentalmente. Praticou o que diria e reviu a ordem em que apresentaria as provas. Sempre que o nervosismo a atacava, lembrava-se da determinação de Miguel. Isso bastava para lhe dar coragem. Já não era apenas uma antiga empregada acusada de mentir. Era alguém com voz e com algo verdadeiro para mostrar. E acontecesse o que acontecesse, ela iria defender a própria verdade. No dia da nova audiência, Marta chegou sozinha ao tribunal. Vestia roupa simples e segurava com firmeza a pasta nas mãos. Dentro dela estavam as gravações e as notas que Miguel lhe tinha dado. Tinha passado horas a organizar tudo e a rever cada vídeo, certificando-se de que conseguia explicar cada detalhe. Embora nervosa, caminhou com firmeza. Sabia o que estava em jogo. Desta vez, tinha algo real para apresentar. Ao entrar na sala, sentiu todos os olhares sobre si, mas não baixou a cabeça. Seguiu para o seu lugar e sentou-se em silêncio à espera da sua vez de falar. O juiz rapidamente deu início à sessão. Quando lhe pediram para apresentar a sua defesa, Marta levantou-se, abriu a pasta e começou a mostrar as provas. Explicou como Miguel tinha gravado os vídeos dentro da mansão e como ele tinha reparado em coisas que ninguém mais via. A sua voz estava calma e ela esforçava-se para ser clara. Ela queria que o juiz visse a verdade por trás das gravações. O juiz assistiu aos vídeos um por um. Alguns mostravam Olivia a pressionar a barriga de formas estranhas. Outros captavam momentos em que ela agia com descuido, esquecendo-se completamente da gravidez que dizia ter. Havia também clipes em que o seu comportamento parecia forçado, nada natural. Marta descreveu cada cena explicando o contexto e o que Miguel lhe tinha contado. A sala permaneceu em silêncio enquanto os vídeos eram exibidos. Ricardo assistia a tudo com uma expressão séria sem dizer uma palavra. Olhava para o ecrã, depois para Olivia e novamente para o ecrã. O seu rosto mostrava confusão, como se já não tivesse certeza do que acreditar. Olivia, sentada ao lado dos seus advogados, manteve-se calma. Quando chegou a sua vez de falar, negou todas as acusações com firmeza. Disse que Marta tinha influenciado Miguel e usado o rapaz para criar provas falsas. Alegou que o menino fora manipulado e não entendia o que estava a fazer. Segundo ela, os vídeos não provavam nada e faziam parte de um plano para destruir a sua imagem e o seu relacionamento com Ricardo. O juiz tomou notas e fez várias perguntas a Marta. Queria entender como os vídeos tinham sido gravados
e por que é que Miguel tinha agido sozinho. Marta explicou tudo novamente, passo a passo. Repetiu que Miguel tinha feito aquilo porque acreditava na verdade e porque tinha visto coisas que os outros ignoravam. Mas o juiz levantou preocupações sobre a qualidade das gravações. Alguns vídeos estavam desfocados, outros tinham som fraco. Sem áudio claro ou testemunhas adicionais, era difícil confirmar exatamente o que acontecia neles. Marta tentou explicar que Miguel tinha feito o melhor que podia e que os vídeos mostravam padrões suficientes para pôr em causa a história de Olívia, mas a falta de outras provas tornava tudo mais frágil. O tribunal tinha regras rigorosas e, sem material profissional ou apoio de mais alguém, era difícil depender apenas do que uma criança tinha gravado em segredo. Ainda assim, Marta manteve-se firme. Disse que não tinha motivo para mentir e que tudo o que queria era justiça. Olívia continuou a defender-se sem demonstrar medo. Disse que sempre tinha sido honesta e que Marta estava a tentar destruir a sua vida por inveja e ressentimento. Insistiu que as acusações eram um ataque pessoal, não factos. Os seus advogados apoiaram a sua versão, dizendo que a gravidez a tinha deixado emocionalmente fragilizada e que Marta estava a usar as emoções do menino para criar dúvida. Olívia afirmou que sempre cuidara de Miguel e que nunca o tinha maltratado. Pintou-se como uma vítima injustamente acusada e humilhada. Ricardo, sentado ao lado, escutava com atenção. Parecia cansado e incerto. Pela primeira vez, hesitou. As imagens tinham sem dúvida mexido consigo, mas as palavras de Olívia eram fortes e ela respondia com total confiança. A tensão na sala aumentou. Algumas pessoas começaram a murmurar sem saber em quem acreditar. Marta sentiu a pressão, mas não recuou. À medida que a sessão continuava, o juiz fez perguntas mais detalhadas. Quis saber por que Marta não tinha apresentado aqueles vídeos antes. Marta explicou que Miguel tinha reunido tudo apenas depois de ela já ter sido condenada, e que o menino tinha trabalhado em silêncio porque tinha medo. Disse que ele tinha agido assim porque confiava nela e sabia que algo estava errado. O juiz acenou com a cabeça, mas lembrou-a de que provas recolhidas sem supervisão adulta ou apoio legal podiam não ser totalmente aceites. Ainda assim, concordou em manter o material sob revisão. Durante essa parte, Olívia parecia irritada. Sussurrou algo ao advogado e abanou a cabeça com desaprovação. Ricardo observava ambas as mulheres claramente a tentar processar tudo. Era visível que já não se sentia tão certo como antes. Não disse nada, mas a sua dúvida era evidente. Marta percebeu isso, e esse detalhe deu-lhe uma pequena centelha de esperança. Mesmo que o tribunal ainda estivesse contra ela, fazer alguém duvidar de Olívia já era uma pequena vitória. Durante toda a audiência, a credibilidade de Marta foi constantemente questionada. Alguns viam nela apenas uma mulher a tentar vingar-se depois de ter sido derrotada. Outros começaram a perguntar-se se poderia haver alguma verdade no que mostrava. O juiz manteve-se focado, fazendo perguntas sem emoção. Disse que o tribunal precisava de mais tempo para rever as gravações e decidir se tinham valor suficiente para reabrir o caso. Marta compreendeu. Sabia que nada mudaria da noite para o dia, mas tinha feito o que viera a fazer. Mostrar a verdade em que acreditava. Mesmo que as provas não fossem perfeitas, eram reais. Manteve a sua posição, defendeu-se com tudo o que tinha e recusou-se a permanecer calada. Quando a sessão terminou, olhou à sua volta. Viu Olívia ainda com o seu olhar seguro e Ricardo sentado em silêncio perdido nos próprios pensamentos. Marta saiu novamente sozinha do tribunal, mas desta vez não se sentia derrotada. Ela sentia-se como alguém que finalmente tinha sido ouvida. Durante a continuação da audiência, a tensão na sala do tribunal era intensa. O juiz revia as gravações novamente e as perguntas sobre os vídeos e a possível verdade por trás deles continuavam. Marta permanecia sentada em silêncio, a ouvir e a esperar. Olívia mantinha-se calma e confiante com os seus advogados a falar por ela. Ricardo parecia nervoso e confuso, ainda sem saber no que acreditar.
Sentado na última fila, Miguel observava tudo cuidadosamente. O seu coração batia depressa e a mente não parava. Ele tinha feito tudo o que podia para ajudar Marta, mas agora sentia que ninguém estava a ouvir como deveria. Enquanto os argumentos continuavam, viu Olívia falar de novo, negando tudo e culpando os outros. Esse momento foi demais para Miguel. Sem pensar duas vezes, levantou-se de repente. Algumas pessoas notaram, mas antes que alguém o pudesse impedir, ele correu até Olívia. As suas pequenas mãos agarraram a parte da frente do vestido dela, com determinação, e puxaram com toda a força que tinha. Num único movimento rápido, parte do vestido rasgou-se, e o que estava por baixo tornou-se visível para toda a sala do tribunal. Preso ao estômago de Olívia estava o barrigão falso que ela tinha escondido todo aquele tempo. Claro, indiscutível, inequívoco. A sala ficou completamente silenciosa. O juiz interrompeu a fala. Olívia congelou no lugar. Chocada com o que tinha acabado de acontecer, tentou imediatamente tapar-se segurando o vestido rasgado e tentando esconder a barriga falsa, mas era tarde demais. O dano estava feito. Toda a sala tinha visto a verdade. O som de espantos encheu o ar e algumas pessoas levantaram-se incrédulas. Olívia olhava à volta em pânico, os olhos muito abertos, as mãos a tremer. A sua imagem calma e imbatível desmoronou-se em segundos. Já não tinha controlo nenhum. Nenhuma palavra poderia salvar o que tinha acabado de ser revelado. Ricardo permaneceu imóvel, incapaz de mexer ou falar. Os seus olhos estavam fixos em Olívia e a sua expressão mudou lentamente da confusão para a realização. Durante tanto tempo tinha confiado nela completamente. Defendê-la, protegê-la até virar-se contra Marta por causa dela. E agora, diante de todos, a verdade era clara. Olívia tinha mentido. A gravidez era falsa. Toda a dor, todas as decisões e toda a confiança que ele depositara nela tinham sido construídas sobre uma mentira. Sentia-se vazio. Não conseguia acreditar no que estava a ver. A mulher com quem planejara construir um futuro tinha-o enganado profundamente. Olhou para Miguel, que agora estava de pé, ao lado de Marta. O rapaz parecia cansado, mas aliviado. Ricardo não disse uma palavra. Apenas permaneceu sentado em silêncio absoluto, a tentar processar a verdade. Não tentou defender Olívia, nem tentou impedir as autoridades quando começaram a assumir o controle da situação. O juiz, chocado com o que tinha acabado de acontecer, pediu ordem na sala. Após alguns instantes, tudo acalmou. A barriga falsa era uma prova irrefutável. Todos a tinham visto com os próprios olhos. O juiz virou-se para Marta e, sem hesitar, declarou-a inocente de todas as acusações. Ela sempre tinha dito a verdade e agora estava finalmente provado. As falsas acusações foram imediatamente retiradas. Os guardas receberam então ordem para deter Olívia. Ela foi acusada de fraude, manipulação e falso testemunho. Quando os guardas se aproximaram, ela tentou falar, mas as suas palavras já não tinham peso algum. Ninguém acreditava nela. As mentiras tinham caído por terra. A máscara tinha sido arrancada. Ela foi retirada da sala, já não orgulhosa nem confiante, mas uma mulher confrontada pelas consequências dos seus próprios atos. Enquanto aqueles que ela tentou prejudicar finalmente eram ouvidos, Marta ficou de pé em silêncio enquanto a decisão era oficializada. Lágrimas encheram-lhe os olhos. O peso que carregara durante tanto tempo desaparecera de repente. Sentia-se livre. Pela primeira vez em muito tempo já não tinha medo. Viu Miguel aproximar-se dela com os braços abertos. Quando ele chegou perto, abraçou-a com força. Marta apertou-o com ternura e profunda gratidão. Sem ele, nada daquilo teria sido possível. Ele acreditou nela quando ninguém mais acreditou. Arriscou tudo para provar a sua inocência. O laço entre os dois era agora mais forte do que nunca. À volta deles, pessoas sussurravam, comentavam, tentavam compreender o que acabara de acontecer, mas Marta só conseguia olhar para Miguel.
Agradeceu-lhe baixinho e segurou-lhe a mão. A sala do tribunal já não parecia um lugar de medo. Era agora o lugar onde finalmente a verdade tinha sido vista e ouvida. Para ela, isso significava tudo. Ricardo, ainda sentado, permaneceu em silêncio. Não se mexeu. Não falou. Os seus olhos estavam cheios de emoção, mas não chorou. Olhou à sua volta, vendo as pessoas que tinha duvidado, sentindo o peso imenso das suas próprias escolhas. Tinha acreditado numa mentira durante demasiado tempo. Ele tinha permitido que Olívia ferisse pessoas que lhe eram próximas. Virou as costas a Marta e falhou em ouvir o próprio filho. A verdade estava agora diante dele e doía mais do que jamais imaginara. Mas não podia mudar o passado. Só podia aceitá-lo. Olhou mais uma vez para Marta e Miguel. Estavam juntos lado a lado, mais fortes do que antes. Sabia que tinha estado errado. Sabia que os tinha falhado. Mas naquele momento permaneceu onde estava, deixando a verdade assentar. A sala do tribunal começou lentamente a esvaziar-se, mas Ricardo ficou sentado em silêncio, a encarar as consequências de uma verdade que já não podia ignorar. Depois de tudo o que tinha acontecido, o tribunal voltou gradualmente à ordem. O juiz declarou oficialmente Marta inocente, deixando claro que já não havia qualquer acusação contra ela. A decisão removia todas as imputações e ela ficava totalmente libertada sem restrições. Algumas pessoas na sala, incluindo membros do staff e observadores, bateram palmas discretas. Não foi um aplauso alto, mas suficiente para mostrar que reconheciam a injustiça que ela tinha sofrido. Marta ficou imóvel por um instante, deixando as palavras entranharem-se. Esperara tanto por aquele momento e agora era real. A pressão que carregara durante meses parecia finalmente desaparecer. Sentia uma mistura de alívio, exaustão e um orgulho silencioso. Pela primeira vez em muito tempo já não era vista como culpada. Estava livre. Olhou ao redor e viu Miguel sorrir-lhe. O rapaz, que nunca deixara de acreditar nela, continuava ao seu lado tal como sempre estivera. Quando o tribunal começou a esvaziar-se, Ricardo aproximou-se lentamente de Marta. O seu rosto estava diferente. Já não havia dúvida nem raiva, apenas arrependimento. Parou diante dela e respirou fundo antes de falar. A sua voz era baixa, mas honesta. Disse que lamentava. Pediu desculpa por ter acreditado nas mentiras de Olívia e por não ter ouvido quando Marta tentou alertá-lo. Admitiu que tinha estado cego, demasiado focado em tentar consertar a própria vida e demasiado ansioso por acreditar numa segunda oportunidade. Disse que ignorara tudo o que ela fizera por ele e pela sua família durante tantos anos. Marta ouviu-o sem dizer nada ao início. Observou-o com cuidado, lendo a emoção nos olhos dele. Não era fácil esquecer tudo o que tinha acontecido, mas ouvir Ricardo pronunciar aquelas palavras fez diferença. Ele já não estava ao lado de Olívia. Tinham-lhe caído as vendas. Ele tinha finalmente visto com os próprios olhos a verdade. Enquanto conversavam, a polícia preparava-se para escoltar Olívia para fora do tribunal. As mãos dela estavam algemadas e a atitude tinha mudado completamente. Já não estava calma nem confiante. Gritava, tentando justificar-se, dizendo que tudo tinha sido mal interpretado. Alegava que tinha razões para o que fizera, mas as suas palavras já não tinham qualquer valor. O tribunal já não acreditava nela. As suas ações estavam gravadas, comprovadas e incluídas no relatório oficial. A gravidez falsa, a manipulação de Ricardo e as mentiras contra Marta faziam agora parte do processo. O juiz ordenara a sua custódia imediata. Olívia continuou a gritar enquanto os agentes a levavam, mas ninguém respondeu. A sua voz esmoreceu à medida que era conduzida pelo corredor, ainda a tentar defender o indefensável. Mas já não havia espaço para justificações. A sua história falsa tinha terminado. E agora, enfrentaria as consequências do dano que causara. Miguel permaneceu ao lado de Marta durante todo aquele momento. Viu Olívia ser levada e a sala voltar lentamente ao normal. Mas por dentro sentia algo mais forte, alívio.
Orgulhava-se do que tinha feito e estava feliz por tudo o que tinha recolhido ter ajudado a provar a inocência de Marta. Durante muito tempo sentira-se sozinho com a verdade que conhecia. Agora via finalmente que a verdade tinha vencido. Olhou para Marta com um sorriso e ela pousou a mão no seu ombro. Foi um gesto pequeno, mas dizia tudo. Tinham passado por aquilo juntos. Já não se sentia ignorado ou impotente. As suas ações tinham mudado o desfecho de tudo. Miguel sabia que aquele seria um dia que nunca esqueceria. Tinha protegido alguém que amava e isso dava-lhe ter uma força difícil de explicar. Agora, ali de pé ao lado de Marta, sabia que as coisas seriam diferentes. Tinham enfrentado algo difícil e saído mais fortes. Passado algum tempo, Ricardo voltou-se para Marta novamente. Disse que não queria apenas pedir desculpa. Queria reparar as coisas. Ofereceu-lhe ajuda financeira, sabendo quanto ela perdera nos meses em que estivera afastada. Mas mais importante ainda, ofereceu o seu apoio e reconhecimento. Disse que ela era uma parte importante das suas vidas e que não queria voltar a perdê-la. Ele admitiu que tinha estado errado, mas esperava que ela pudesse um dia perdoá-lo. Marta não respondeu de imediato. Precisou de um momento para pensar. Tudo tinha acontecido tão depressa e ela ainda estava a tentar processar tudo. Mas apreciou as palavras dele. Via que ele estava a ser sincero. Acenou com a cabeça, não fazendo promessas, mas mostrando que o tinha ouvido. Ainda precisava de tempo para sarar. Mas também sabia que reconstruir a confiança começava com gestos como aquele. Ricardo olhou para Miguel, depois novamente para Marta, e disse que esperava que pudessem seguir em frente juntos, mas desta vez com honestidade. Ao deixarem a sala do tribunal, o ambiente era completamente diferente daquele do início do dia. O medo, a pressão e a incerteza tinham desaparecido. Marta saiu como uma mulher livre com Miguel ao seu lado, e Ricardo já não cego pelas mentiras. Olívia deixara de fazer parte das suas vidas e a verdade tinha finalmente vindo à tona. Não havia repórteres nem uma grande multidão, apenas um corredor silencioso que agora parecia um espaço de novos começos. Marta segurava a pasta com os documentos que a tinham libertado, mas mais do que isso carregava dentro de si um novo sentimento. Tinha sido posta à prova acusada e ferida, mas nunca desistira. E graças à coragem de Miguel e à sua própria força, tinha limpo o seu nome. Quando saíram para o exterior, não houve celebrações nem aplausos, apenas a compreensão silenciosa de que a vida podia continuar. Não sabiam o que viria a seguir, mas estavam finalmente livres para decidir por si mesmos, já não vivendo sob a sombra de mentiras. Finalmente chegamos ao fim desta história. Fico extremamente feliz por teres vindo até aqui. Muito obrigado por assistires. Comenta aí embaixo o que achaste e qual foi a melhor ou a pior parte. Não te esqueças de subscrever. Até a próxima!